nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Esse é o nosso desejo sincero. Está entrando no ar o programa Caminho da Vida, um canal de edificação e bênção para você e sua família. Nós queremos cumprimentá-lo e pedir a sua autorização, como sempre fazemos, para que entremos à sala de sua casa com a palavra do Senhor Jesus. Que tal ligar agora mesmo, para um amigo, uma amiga, para um parente seu e pedir para sintonizar o aparelho de TV neste canal? Seja nosso parceiro e nos ajude a divulgar o programa Caminho da Vida. E hoje o programa estará oferecendo um presente para você. Acompanhe e participe. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para levar a salvação de Cristo até a sua casa. Queremos aproveitar o momento para mandar um forte abraço aos nossos parceiros que patrocinam o nosso programa. No decorrer da nossa programação e nos intervalos, você acompanhará o informe publicitário desses queridos. São eles que nos auxiliam no sentido de fazer esse programa chegar até você. Muito obrigado e que Deus os abençoe. E você que deseja divulgar o seu negócio, entre em contato conosco e seja também nosso patrocinador. Temos vários canais de acesso pelos quais você pode entrar em contato conosco. Não se preocupe se você não conseguir tomar nota de todos eles nesse instante. Esses canais de acesso que estão aparecendo agora aí na parte inferior do seu vídeo irão aparecer no decorrer de toda a nossa programação. Você pode ligar para o nosso telefone, deixar o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Use também os nossos canais de acesso para enviar sugestões de temas que gostaria que tratássemos aqui no programa. Ou envie uma sugestão por SMS. Basta você escrever o tema que gostaria de sugerir e não se esquecer, é claro, de colocar o seu nome para que possamos lhe dar o devido crédito ao tema sugerido. Tome nota do nosso telefone. O código de área é 44, nosso telefone é 8414-3940. 8414-3940. Ou então envie um e-mail. O e-mail do programa é o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Nossos canais eletrônicos agora estão todos atualizados. A cada semana você encontrará uma nova mensagem. Acesse o site do programa www.programaocaminhodavida.blogspot.com.br. Ainda você pode também acessar pelo www.ocaminhodavida.org.br. Agora no Orkut, além da nossa comunidade, estamos também com mais uma novidade, que é o nosso perfil, no qual ficarão à sua disposição os vídeos das mensagens de todos os nossos programas. Basta digitar no browser o Caminho da Vida e você encontrará tanto o perfil quanto a nossa comunidade. Ou, se preferir, digite o nosso e-mail, o caminhodavida.ipb@hotmail.com, no campo Convidar Amigos, que aparecerá o convite ao nosso perfil. Temos ainda o nosso Disque Paz, ao custo de uma ligação local, 3025 33 33, 3025 33 33, onde você receberá uma palavra amiga para todas as horas da vida. Queremos convidar você também para nos fazer uma visita. E há sempre uma igreja presbiteriana perto de sua casa. Em Maringá, nós temos a Igreja Presbiteriana Central, a Avenida 15 de Novembro, 1163, no centro. Nós temos a IPB do Jardim Alvorada, Alameda, Dr. João Paulino Vieira Filho, 106, no Jardim Alvorada. Nós temos a Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá, na Rua das Cibipirunas, 297, no bairro Borba Gato. Temos a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, Avenida Paissandu, número 32, Vila Operária. E a IPB do Jardim América, Avenida dos Palmares, 813B, Jardim América. A IPB Nova Aliança, Avenida Carmen Miranda, 2124, 2124, Conjunto Cidade Alta. E agora em Paissandu nós temos também a Igreja Presbiteriana de Paissandu, Rua 7 de Setembro, 1573, Centro.
Em Iguatemi nós temos a Igreja Presbiteriana, Iguatemi, Avenida Vereador Antônio Bortolotto, 660 Centro. Continuamos preocupados com o assunto fetichismo religioso. E por esse motivo, quem irá trazer o recado de Deus aos nossos corações é o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central de Maringá, que trará mensagem com o tema A Oração que Não Falha, baseado em Mateus capítulo 17, versos 18 a 21. Você sabe o que é isso? Sabe o que é fetichismo religioso? Como esse assunto está relacionado à oração? Não? Então, fique ligado com a gente, que o pastor Eliseu irá abordar esse assunto em sua mensagem e em nosso debate nós iremos ampliar a discussão sobre este tema. O pastor Alessandro não pôde estar conosco hoje, mas se o Senhor assim nos permitir, ele estará de volta no próximo programa. Um grande abraço, pastor Alessandro, que Deus o abençoe. Vamos agora para o nosso breve intervalo comercial. É bem rapidinho, não saia daí. Voltamos num instante com o recado de Deus para o seu coração, com a mensagem A Oração que Não Falha, ministrada pelo pastor Eliseu, da Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Linguagem clara, didática e acessível que ensina os segredos para transmitir mensagens e comunicar Jesus às crianças. Qual a melhor maneira de ensinar? Quais recursos usar? Qual o melhor tom de voz? Como cativar e manter a atenção? Descubra os segredos para ser um exímio contador de histórias. Como contar histórias? A arte de contar histórias para o evangelismo infantil. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. A oração que não falha. Abra comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 17, versículos 18 a 21. Nós vamos continuar as nossas meditações a respeito
da oração, a respeito do poder de Deus manifestado através daqueles que creem nele. O texto nos diz aí, Mateus capítulo 17, versículos 18 a 21. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Nós vamos ficar apenas com este texto, mas lembrando que o contexto que nós temos aqui é aquele em que Jesus subiu ao monte, conhecido como Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João, e então transfigurou-se na presença deles e apareceram Moisés e Elias, conversavam com Jesus, e enquanto isso no vale, os demais discípulos estavam numa luta muito grande contra um moço endemoniado e não conseguiam expulsá-lo. Lá no monte, 3 discípulos vendo a transfiguração. Lá embaixo, os outros discípulos passando por uma luta muito grande, mas o contexto que cerca é que havia uma competição entre os discípulos de Jesus, uma preocupação de quem seria o maior no grupo. Nós temos aqui, então, um enfraquecimento espiritual em função da vida interior dos discípulos de Jesus. Queremos pensar um pouco a respeito da oração, do poder da oração, através da ação de Deus na vida daqueles que realmente creem nele como sendo Deus. Em primeiro lugar, a oração que não falha, ela parte do coração transformado pela fé genuína em Deus. Vamos repetir, a oração que não falha é aquela que parte do coração transformado pela fé genuína em Deus. Veja comigo novamente no versículo 20. Jesus respondeu à pergunta dos discípulos sobre o porquê não terem vencido os demônios que subjugavam o rapaz. A palavra de Jesus é bem clara: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Pegando esta palavra, alguns têm se deslocado para uma verdadeira aventura espiritual. Ou seja, passam a caçar demônios, a ir atrás de problemas de saúde, como se a oração fosse um instrumento somente para ser usado nesses momentos assim. Porque é muito mais agradável pensar em oração para se obter coisas, para alcançar vitórias, bênçãos, principalmente se for para ontem, do que numa vida voltada para a leitura e a meditação profunda na palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus e ter assim uma vida fortalecida de fato. É difícil pensar em oração como o tempo gasto com os joelhos no chão, momentos de quebrantamento, de confissão, propósitos assumidos como resultado do que o Espírito de Deus fará, destruindo o nosso ego. Veja o que é que nos diz a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensinando a respeito da oração. Uma coisa que talvez tenha que soar bem diferente nos nossos ouvidos para os dias de hoje. Orações cercadas de mídia, de efeitos especiais, de muito glamour, de muita iluminação. Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe possais. Talvez por isso a prática da verdadeira oração seja algo tão falho, tão fraco. A fé não está sendo fortalecida através do contato com a fonte verdadeira, que é o próprio Deus. O que se busca hoje são grandes manifestações de poder baseadas em novidades e verdadeiros shows. E para a tristeza nossa, eu falo agora em nome dos evangélicos, aqueles que são sinceros, para a tristeza nossa, algumas vezes as coisas são forjadas. A obra de Jesus é algo extraordinário, é estrondoso,
mas ocorre de dentro para fora, ocorre em nós como algo dinâmico. É o seu espírito vivendo em nosso espírito. E isso deve nos levar a vencermos uma batalha impressionante. Não é a batalha somente contra demônios, não é a batalha espiritual contra o que está externo a nós, exterior a nós. É a batalha interna, porque nós nos esquecemos muito rapidamente daquilo que recebemos de Deus através da sua palavra, através das pregações sérias, através das ministrações que são feitas com base na palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo nos recomenda em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você perdeu a referência, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Conhecer e praticar a vontade de Deus vem de uma transformação profunda na nossa vida interior. É uma experiência com Deus, aquilo que se faz na vida e não em determinados momentos em que nós vamos enfrentar alguns problemas. O que se espera do coração que se entregou a Jesus de verdade é que ele mude sempre e cada vez mais, crescendo em santidade de vida e sinceridade de propósitos que glorifique o nome de Deus, que alimenta a nossa vida espiritual na sua luta contra a carne. Veja, por exemplo, o que é que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sabe o que acontece? Nós temos uma tendência tão natural, cada vez mais presente, nós queremos ver coisas acontecendo. A fé de hoje em dia precisa ser alimentada pelo que acontece exteriormente. O que nós encontramos ali é que os discípulos se decepcionam porque não viram a coisa acontecer. Mas a coisa não acontece porque o interior deles precisava ser apacentado pelas palavras de Jesus com relação à verdadeira fé. Os discípulos estavam corrompidos por dentro pela falta da verdadeira fé, estavam enfraquecidos pela mentalidade de competição entre si, pela atenção de Jesus. Por isso, não puderam agir com a verdadeira autoridade espiritual. O coração limpo das impurezas, da hipocrisia, o coração que admite que é fraco e que precisa da santificação que Deus oferece em sua palavra, é o campo fértil para a manifestação da fé genuína que leva à vida poderosa de oração. Essa vida poderosa de oração que sempre engrandecerá ao Senhor, jamais exaltando e projetando o ser humano. Mas em segundo lugar, a oração que não falha é aquela oração que não se baseia em mérito ou capacidade humana. Nós não temos hoje a projeção aí dos argumentos, então a oração que não falha é aquela que não se baseia em mérito ou capacidade humana. Jesus não ensina aqui, nesse texto no qual nós estamos meditando, um método para ser usado só para combater demônios e enfrentar lutas espirituais, batalhas, em alguns momentos. Jesus está falando de um estilo de vida. O versículo 21 ele diz: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Como é difícil a gente mesmo assumir os efeitos benéficos, porém muitas vezes dolorosos, do tratamento de Deus. Daquilo que Ele levanta dentro de nós quando nos arriscamos em orar, aquilo que Ele vai mostrando, aquilo que Ele vai revelando e que Ele quer restaurar. De um modo mais sincero, de um modo mais profundo. Por isso nós precisamos entender, por exemplo, o texto que nós temos em Salmo, no capítulo 30, versículo 5, que muitas vezes é interpretado de uma forma errada por aí. O salmista diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O versículo todo fala de tratamento de Deus. Não é que você chorou a noite toda, triste, e aí então Deus ficou com dó de você, e aí então pela manhã você vai ter uma bênção. Não é isso. O versículo fala de tratamento.
de que a ira de Deus pode se manifestar combatendo o pecado, tratando da vida, para revelar depois o seu favor. Por isso, choro muitas vezes durante o tratamento, mas a alegria da libertação vem abundantemente depois. Talvez por isso nós paramos um pouco, nós esfriamos, não aguentamos esse tempo de tratamento. Nós queremos ver a alegria logo, sem passarmos pelo caminho do tratamento. Parece, às vezes, com regime para emagrecer, que alguns de nós faz, né? Começa e para porque não quer passar por um processo disciplinar. Jesus deixa bem claro, não é com a nossa própria força, inteligência, capacidade, experiência, tempo de igreja, título, status, gritaria, etc., que nós vamos vencer. É com a arma espiritual mais poderosa do universo, a vida de oração. E ele inclui no versículo 21, em particular, na luta direta contra o diabo, a prática devocional do jejum. Uma vez, Dwight Moody, um dos maiores pregadores conhecido aí no século XVII, disse o seguinte a respeito disso: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. O diabo nos conhece, o mundo nos conhece. Muitas pessoas que vivem conosco nos conhecem. Nós nos conhecemos, porém Deus nos conhece bem melhor. Por isso é que não adianta querer lutar sem vida espiritual fortalecida. Todos que me conhecem, nas mais diferentes esferas espirituais, agem. O diabo sabe os pontos fracos e ataca. As pessoas, o mundo, não levam muita fé em mim porque estão vendo a minha fraqueza. Deus, acima de todos, está me olhando no fundo da minha alma. E quando estou fortalecido por Ele, de verdade, tenho a visão correta das coisas segundo o ângulo de visão dEle. E luto as lutas da vida com as armas espirituais dadas por Ele, para agradar a Ele, para satisfazer a Ele, e não aos homens, porque Ele conhece a mim, Deus conhece ao diabo e Deus conhece ao mundo. Por isso Ele dá discernimento à sua igreja. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, a palavra de Deus diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É nesse ponto que nós queremos trabalhar aqui. Deus capacita espiritualmente com o poder da oração, através do fortalecimento na sua palavra, todos os filhos dele, não somente algumas pessoas. Não há status de destaque para algumas pessoas fazerem a coisa no nosso lugar. Não é preciso coisas para que Deus manifeste o seu poder. Deus revela a sua vontade a vidas que estão cultivando em sua presença momentos tão preciosos. Oração, oração, oração autenticada pelo conhecimento da palavra de Deus e uma intimidade com o Espírito Santo. Eu gosto particularmente do texto do Salmo 25, versículo 14. Ali a palavra de Deus diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo, capítulo 25, versículo 14. Deste modo, não nos confundiremos nos momentos de reagirmos diante das coisas da vida. Muitas vezes repreendemos uma situação dizendo que é o diabo, quando na verdade pode ser Deus agindo. Muitas vezes com respostas negativas, porque Ele sabe o que eu preciso. Ou então, acatamos algo tão depressa, gritando e glorificando com entusiasmo, que é a mão de Deus agindo, quando pode ser o tentador, enganoso, fazendo o que parece ser o bem, mas para nos colocar numa armadilha espiritual. É preciso discernimento. Você tem participado de movimentos, de cultos, de libertação, de cura. Deus move, Deus age desta forma, mas é preciso provar os espíritos, é o que a palavra de Deus diz. Que tal conviver, ir atrás, conversar, pesquisar um pouco mais profundamente a respeito dessas coisas que têm acontecido e não somente crer no que tem sido apresentado diante da mídia. Deus não busca homens e mulheres perfeitos em sua sabedoria humana, que sejam autossuficientes. Ele procura filhos que sejam fiéis e tementes a Ele, que reconheçam a sua voz, como as ovelhas reconhecem e seguem o pastor do rebanho. Eu quero concluir usando o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 41. São palavras de Jesus. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É preciso orar
para ter discernimento. É preciso ler a palavra de Deus para crescer no conhecimento. Uma grande tentação é pensar que vida cristã pode ser vivida sem a transformação do nosso coração, da nossa vida, e que as coisas acontecem de acordo com o empenho humano baseado em nossa capacidade e inteligência. Essa frase que eu vou falar agora, quem escreveu, quem disse, foi Agostinho de Hipona, ali pelo século III depois de Cristo. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Deus busca você e Ele quer intimidade com você, e você cresce e se fortalece na intimidade com Ele. Não deixe ninguém enganar você, dizendo que pode viver uma vida espiritual que abençoa a sua vida a despeito de qualquer compromisso maior da sua vida com Deus. Isso não é verdade. As maiores vitórias podem não estar sendo alcançadas muitas vezes porque não estamos nos lembrando dos ensinos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, resumindo, é que a força espiritual não está jamais na capacidade do próprio homem, mas sim numa vida transformada pelo Espírito Santo, que convence e que converte, e assim capacita, através da vida de oração e de jejuns, a glorificar sempre a Deus, e nunca a projetar os nomes de alguns homens ou exaltar as placas de algumas igrejas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora e nós queremos a sua participação. Deus abençoe. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Pequeno Autovidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas, super promoção nos alarmes a partir de R$160, vidro elétrico a partir de R$300, trava elétrica R$70. Pequeno Autovidro, Avenida Morangueira, 1766, próximo ao São Francisco, fone 3029-6965, em Maringá. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Olá, estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que mensagem maravilhosa, né? Tenho certeza que você e sua família foram abençoados também com essa mensagem proferida pelo pastor Eliseu, assim como nós aqui fomos abençoados. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para divulgar os blogs dos pastores que fazem o programa. Você pode também estar navegando e acessando aí os blogs dos pastores. Tem muita coisa boa, tem muita novidade postada lá no blog, então não deixe de acessar. O blog do pastor, do reverendo Alessandro, é o blog Rumo ao Alvo, www.reverendoalessandro.blogspot.com.br. Blog do reverendo José Ricardo, blog Entre Amigos, www.pastorjosericardo.blogspot.com.br. Temos também o blog do reverendo Luiz Henrique, que é o blog Salvo pela Cruz. Você pode então aí acessar pelo www.salvopelacruz.blogspot.com.br. Não se preocupe, está aparecendo aí na parte inferior do seu vídeo. Também meu blog Pastor Paulo de Tarso, é o Fides Reformata,
www.reverendopaulodetarso.blogspot.com.br. Pois bem, nossa praxe é sempre começarmos a pergunta pelo pregador, e nós queremos então iniciar esse bloco de perguntas falando com o pastor Eliseu. E eu gostaria então de perguntar ao pastor Eliseu, pastor, o senhor falou a respeito da oração e enfatizou bastante a questão do relacionamento, a oração como envolvendo um relacionamento estreito com Deus. Queria fazer essa pergunta: o poder da oração está ao alcance de qualquer pessoa? Qualquer um pode curar, expulsar demônios e etc.? Pastor, esse é o nosso objetivo aqui. Na reforma do século XVI, foi resgatado para a cristandade o sacerdócio para todo aquele que crê em Jesus. Não somente é o sacerdócio universal. Todos aqueles que creem, que são iluminados pela ação do Espírito Santo, que leem a palavra, que conhecem a palavra, têm poder de vida espiritual. Aos dons espirituais, a palavra de Deus fala sobre isso. Nem todos têm os mesmos dons. Mas o que nós temos aqui é que a oração é um instrumento de comunicação que Deus deixou para todo filho de Deus, que está em comunhão com Ele. Podem falar com Ele adorando, exaltando, agradecendo, buscando dele orientação, e não somente para pedir coisas. Em 1 Pedro capítulo 2, nós temos isso de uma forma bem clara. Versículo 12 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a resposta é: todos aqueles que têm comunhão com o Senhor têm acesso à vida de oração, e não somente algumas pessoas. Que maravilha, né? Então nós podemos, inclusive, até enfatizar o fato de que a oração, ela é um meio de graça, como assim nós cremos, um recurso que Deus disponibiliza a todos aqueles que creem, né? Maravilha isso. É interessante também, nós percebemos que, com relação a essa pergunta do pastor Paulo, ele perguntou se o poder da oração está disponível a todas as pessoas. Existe uma resposta bem óbvia até: o poder da oração está disponível aos que oram, para começo de história, né? Então, a oração, como o pastor Eliseu bem citou, a oração está acessível, ela é uma ferramenta acessível para nós nos aproximarmos com Deus. Agora, poder da oração só tem aquele que pratica, aquele que exercita essa oração. E aquele que exercita no intuito não de conseguir o poder por si só, mas no intuito de estreitar o seu relacionamento com Deus. Eu, aproveitando que o pastor Luiz está com o microfone, queria direcionar então essa próxima pergunta ao senhor mesmo, pastor. Os discípulos não deveriam ter feito um pouco mais para conseguir expulsar os demônios daquele rapaz? Será que não faltou assim mais empenho? O que o senhor acha sobre isso? Sim e não. Sim, eles deveriam ter feito um pouco mais. Mas não deveriam ter feito um pouco mais naquela situação. Eles deveriam ter feito um pouco mais na vida de relacionamento com Deus. Eles deveriam ter investido, se preocupado com o que Deus queria para eles, com o chamado, com o propósito, e não com aquela disputa mesquinha entre eles, que o próprio pastor Eliseu, inclusive, mencionou, o fato de que, mas quem que vai ser o primeiro no reino dos céus? Tanto é que uma coisa que nós vemos é Jesus, naquele contexto, naquela situação, Jesus passa por uma cidade e vai pregar aos homens daquela cidade, e eles não o recebem. E na hora, se não me engano, Tiago e João, eu acho que os dois, viram para Jesus e falam: o senhor quer que a gente mande fogo do céu interessante essa e mate todo mundo? Isso para se ter uma noção do grau de carnalidade que habitava no coração daqueles homens. Então, quando nós olhamos para essa situação que Jesus viveu ali, que o pastor Eliseu pregou sobre ela, quando nós olhamos, eu até me identifico muito com isso. Porque o que eu vejo são homens fracos que deveriam estar buscando um relacionamento com Deus, inclusive através da oração, mas não estão preocupados com outras coisas, que deveriam estar buscando a glória de Deus, mas estavam preocupados com a glória própria. Será que eu estarei à direita de Deus? Será que sou eu que vou ser o maior no reino dos céus? E estão preocupados com seus próprios interesses, e aí se vem diante de uma circunstância em que eles precisam que Deus interfira através deles, em que Deus haja através deles. Aí é complicado.
Você querer que Deus age através de você e você não se colocar conforme Ele pede? O desequilíbrio ali, pastor, estou achando interessante essa sua colocação, mas a gente não pode perder o foco. Deveriam ter feito sim, mas não naquele momento, antes, para se prepararem, porque Jesus em João 15, versículo 7, diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Então, essa palavra do pastor Luiz é muito preciosa, porque os discípulos eles estavam esvaziados desse poder, porque competiam entre eles. Não permaneceram. Isso, então estavam atacando, aquele ali é orgulhoso, aquele quer ser mais, então não estavam permanecendo. Obreiro atacando obreiro, acusando obreiro, para ter mais poder, para se evidenciar mais que obreiro. Então, gente, o que é que se faz nesse momento? Se lança a mão de coisas, de objetos, de coisas extraordinárias, que é para desviar a atenção do verdadeiro problema. Então você vai dizer, pastor, então o que a gente vê muitas vezes por aí, curas e milagres e tal, eu volto a falar o que falei no sermão, vá a fundo nisto. Eu creio que Deus cura e ressuscita e faz muita coisa, eu creio nisso. Mas muita coisa que nós temos visto hoje é fraude, são coisas forçadas exatamente porque hoje nós vivemos numa geração esvaziadas do verdadeiro poder. Como é que você conhece isso? Através da competição, através do ataque entre irmãos, aqueles que deveriam estar colaborando com a palavra, que é o que acontecia com os discípulos. Por isso eles não puderam fazer nada. Como não tinha efeito especial, como não tinha gente filmando, não tinha gente paga para... Então não conseguiram fazer, somente Jesus pôde libertar naquele momento. Pastor Vanderlei, parece estar desejoso de falar? Não, estou ouvindo aí. É interessante, eu gostaria de fazer um comentário em cima da palavra do pastor Luiz também e do pastor Eliseu, que nós somos seduzidos, né, a essa questão de sermos espetaculares. Né? O próprio Jesus sofreu essa tentação ali. Né? Uma das tentações do diabo foi isso. Tentar ser espetacular. Só que Jesus não caiu. Não caiu, exatamente. Diferente, nós muitas vezes somos tentados e até desejamos querer ser espetaculares. Temos que tomar muito cuidado com isso. Né? E principalmente os líderes, principalmente quem está em qualquer cargo que exerça liderança em cima de outras pessoas, esses são mais tentados ainda. Ok, eu queria fazer essa pergunta agora para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, por que hoje em dia vemos algumas práticas como objetos ungidos por pastores para serem usados na luta contra o mal? Apenas orar não adianta mais? Olha, eu creio que nossa vida com Deus é uma vida simples. Não precisa de, como disse o pastor Eliseu, holofotos, luzes. Jesus diz que a gente deve entrar no quarto, ter uma vida com Deus. Aí nos momentos que surgirem essas ocasiões de endemoniado, nós vamos ter autoridade para expulsar, sem muito barulho, né? Agora, tem algumas questões aí. O povo precisa de um mito, alguém já disse isso, né? Não sou eu que estou dizendo. O povo precisa de um mito e o mito precisa do povo para serem sustentados. E é o que tem acontecido hoje. Né? A vida com Deus simples já não adianta mais. Então precisa desses recursos. Né? E aí tem outras questões também. Nós vivemos num país muito místico. Né? Místico demais. Então as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas estão acostumadas com o misticismo e de ver alguma coisa, de poder palpar alguma coisa. Por isso que esses líderes, eles usam esses recursos, porque as pessoas estão acostumadas com isso, com esse misticismo, né, religioso, né, e até mesmo o sincretismo religioso, né, para alcançar todas as pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, que não precisa de nada disso. Basta você ter vida com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, busca Deus, ore. Nós não precisamos de nada disso para que o diabo, os demônios que estão nas pessoas, se retirem delas. Basta o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é suficiente. Então, a oração em secreto, e na hora que você depara com essas coisas, você vai ter essa autoridade. Né? Você não precisa ter nada na mão, você não precisa ter uma rosa, você não precisa ter um sal, você não precisa ter nada disso. Basta a sua vida com Deus para que
essas coisas aconteçam. Que maravilha, né? Nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco. Nós pedimos a você, nós vamos para um breve e rápido intervalo. Voltamos já já. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Pequeno Autovidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas, super promoção nos alarmes a partir de R$160. Vidro elétrico a partir de R$300. Trava elétrica R$70. Pequeno Autovidro, Avenida Morangueira, 1766, próximo ao São Francisco. Fone 3029-6965, em Maringá. Olá, estamos de volta com o programa Caminho da Vida, com esse assunto maravilhoso a respeito da oração. Eu gostaria de anunciar aqui aos nossos telespectadores a 17ª Festa da Canção, Barraca da Afim, onde estará sendo vendido panquecas. Acontecerá nos dias 27 de abril a 6 de maio, na Praça do Correio. Você está concorrendo aí, nós estamos disponibilizando 4 ingressos, 4 convitinhos, e você então pode mandar um e-mail para nós no ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou então você pode ligar no horário comercial, no telefone da Igreja Presbiteriana Central, 3224-6764. Então você não esqueça de identificar, colocar o seu nome para que nós possamos estabelecer o contato. Você tem até o dia 23, na próxima segunda-feira, para ligar para nós, ok? Deus possa assim te abençoar, nós estaremos sorteando então no próximo programa. Voltando então ao nosso debate, nós queremos fazer uma pergunta, ampliando aqui para todos os pastores essa pergunta. É bíblico, por exemplo, levar peças de roupas de doentes para o pastor orar? O texto de Atos 19, pastor Alessandro usou na semana passada, pastor Paulo, abordou esse assunto, mas as pessoas, por falta de orientação hoje, fazem o contrário e fazem como se fosse um mandamento. Em Atos, no capítulo 19, você vê no versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. A Bíblia narra um evento que aconteceu com Paulo, não é um mandamento, e veja bem, era do apóstolo para os doentes. O que nós temos hoje, a prática de alguns, é levar dos doentes para os movimentos de oração, para que as pessoas então imponham as mãos ali, de alguma forma energizem essas peças e levem para os doentes de volta. Se bem que tem uns que fazem também desse jeito, que leva do camarada, sim, para os doentes. Da pessoa. E aí já extravasa, porque é peça de roupa, é suor, é lágrima, é um tanto de coisa. E é isso que é o fetichismo. O fetichismo é dar vida a um objeto inanimado, emprestar a ele certos poderes que podem influenciar o ser humano. Então, biblicamente, pastor, nós não temos base para isso.
Pastor Quando Wanderlei? aquele pai, acho que o pai foi pedir, Jairo, foi pedir para Jesus ressuscitar sua filhinha, ela estava doente, né? Ele foi na casa dela, mas uma outra ocasião também que Jesus disse alguma coisa de longe, eu não me lembro bem o texto. Foi Mateus capítulo 8 com o centurião. Mateus capítulo 8, isso. Jesus, ele disse, apenas com uma palavra do Senhor ela pode ser curada. Isso mesmo. Né? Aí Jesus, olha, eu não vi ainda em Israel fé como a desse homem. É interessante essa citação, viu? Então, só com uma palavra. O homem não levou nada da menina. Ele pediu para que Jesus ordenasse que ela fosse curada. E vale destacar, vale destacar o fato de que o próprio centurião, ele dispensa a presença de Jesus. Aí Jesus, então, de longe lá, ora pela menina, a filha, e ela é curada. No caso do centurião, era o servo do centurião. Servo, né? Eu estou confundindo as duas passagens. Com a história do Jairo. O Jairo. centurião é curado, a menina de Jairo, ele vai até o lugar realmente e age ali. E aí, mas o que nós vemos é o seguinte, que então nós podemos orar de longe para uma pessoa. Podemos interceder, podemos clamar por telefone, pela né? Por qualquer telefone, né? A mãe vem pedir a oração por um filho, o filho não pode vir até aqui porque talvez está preso, está doente na cama. Podemos orar daqui do programa O Caminho da Vida por orar você. Daqui, mas nós não precisamos de um objeto da pessoa. Não quer dizer nada um objeto. A oração, ela atinge a pessoa sem ser através desse objeto. A oração não vai no objeto, né? Então, nós podemos sim orar de longe, mas sem objeto. Eu tenho duas colocações rápidas aqui, eu até tomei notas enquanto o pastor Eliseu estava falando. Primeiro, Deus, ele trabalhava naquele período de uma forma diferente do que trabalha hoje, principalmente porque a revelação, como nós a conhecemos, que é a Bíblia Sagrada, ela não estava completa, não estava fechada. A Bíblia, conforme nós a temos nas mãos, Paulo não tinha, os irmãos de lá não tinham. Então, quando vinha uma palavra da parte de alguém, precisava vir acompanhado de uma confirmação de que aquilo era de Deus. Por isso que se falava em línguas, nós vemos Cornélio falando em línguas, por isso que Paulo fazia tantos sinais, por isso que logo em seguida, ou às vezes antes do ensinamento, tinha sempre um milagre. Agora, outra coisa muito importante também que a gente tem que considerar, nós não somos Paulo. Eu não sou Paulo. Eu não conheço ninguém nos dias de hoje que tem o cacife que Paulo tinha. Então, mesmo que isso ainda aconteça hoje, quem é que pode bater no peito e dizer, eu posso fazer? Na hora que você encontrar alguém fazendo isso, é porque ele não pode. Porque a humildade não mora nele. E morava em Paulo. Muito bem colocado. Eu queria fazer outra pergunta, eu vou dirigir essa pergunta ao pastor Eliseu. Pastor Eliseu, quando se fala em óleo ungido, há alguma propriedade sobrenatural no mesmo? Há alguma energia que habita o produto, o óleo ungido? O óleo, ele emana uma certa energia a despeito da fé, a despeito da condição espiritual. É o que nós vemos hoje. Levou um susto, né? Mas é o que nós vemos hoje. A pessoa vai buscar porque acredita que há. Biblicamente, pastor, não há. No Velho Testamento, o óleo é o símbolo da ação do Espírito Santo, da autenticação de Deus na consagração dos seus sacerdotes. Vem para o Novo Testamento da mesma forma. Tiago se refere a ele como sendo usado no momento da oração. Mas o que nós precisamos entender é que não existe uma habitação de energia nessa porção ali. É um ato simbólico. E o que nós temos hoje é a substituição desta colocação bíblica a respeito do óleo, por exemplo, com outras coisas que surgem, não é só mais óleo, são tantas outras coisas ungidas e a pessoa acredita realmente. Ela pega aquilo e leva para sua empresa, leva para... Assim como as religiões esotéricas o fazem com seus produtos. Então, biblicamente falando, pastor, não há qualquer energia especial. O que nós temos ali, a presença de Deus na vida, na ação de quem ora. É igual a ceia, né? A ceia, os elementos são símbolos. E às vezes alguém diz, mas o pão, ele é Jesus, é o corpo de Cristo, literalmente. Não é. Ceia é símbolo. É igual o óleo é símbolo. Se existisse essa ideia de poder e espírito que mora em um objeto, no material, a Bíblia seria o mais ungido desses elementos, né? E, no entanto, quantas pessoas andam com a Bíblia debaixo do braço e não conseguem nem ser transformadas por ela, né? Verdade. Gente, esse assunto é maravilhoso, tenho certeza que há muita coisa para ser dita, mas o tempo ele é contra nós, ele
não é a nosso favor. Então nós vamos agora para o nosso breve intervalo, com o nosso informe publicitário. Voltamos já já com a oração do pastor Eliseu. Então fique com a gente ainda, nós retornaremos já já. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? Os significados nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Quero reforçar aqui, não esqueça de escrever para o programa Caminho da Vida. Aliás, nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou ligar para o 3224-6764. E você está concorrendo, então, aí a um ingresso, e são 4 ingressos que são sorteados. Vamos ficar agora com a oração do pastor Eliseu. Ore com a gente. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia sobre a vida do teu povo, para que o teu povo tenha poder para testemunhar e alcançar outras vidas com o verdadeiro evangelho da salvação. Por isso, dá-nos, Senhor, a visão equilibrada a respeito desta vida de intimidade com o Senhor. Ó Deus, dê discernimento ao teu povo, para ouvir a tua voz, para obedecer a tua voz. Livra o teu povo, Senhor, de todo e qualquer engano espiritual. Em nome de Jesus, para fortalecê-lo num caminho de vitória, que é a vida transformada para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram pra Jesus.